Vamos agora para as análises gráficas com ela, análise técnica. Carol Darré, analista técnica da Mulher à Bolsa, está por aqui. Carol, muito obrigada. Toda segunda-feira fazendo esse fechamento de mercado junto com a gente. Seja bem-vinda sempre. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Débora. Tudo bem, Gabriel? É sempre um prazer estar aqui com vocês e, embora o meu escritório na mochila esteja um pouquinho longe do Brasil, eu gosto sempre de compartilhar, principalmente as experiências que eu estou tendo aqui, né, no olho do furacão, literalmente. Pois é, um pouquinho longe. Eu já falei até pro pessoal, já até contei spoiler, tá, Carol? Falei que você estava no meio de uma nevasca e que muito corajosamente foi para a montanha. Eu não teria nenhum terço da coragem que você teve. Que bom que você está aqui, ainda bem. Mas tem cuidado, mulher, pelo amor de Deus. Insegurança, Débora, mas assim, tive a oportunidade de participar de um evento, né, do século, que foi essa nevasca recorde aí que aconteceu em Lake Tahoe, que é aqui no sul, né, da Califórnia, e a gente acompanhou não só a nevasca atingindo esses picos aí do século, como eu falei, mas também a gente acompanhou aí a sexta-feira, que foi extremamente delicada entre as pessoas, entre os cidadãos americanos, principalmente quem tem empresa aqui nos Estados Unidos. No sábado à noite eu tive a possibilidade de conversar num jantar com investidores e todos estavam preocupados. Mas qual é a diferença de agora, né, 2023, para a crise de Lehman Brothers lá de 2008, né? Eu acredito que toda crise, ela prepara principalmente o país, e aqui nos Estados Unidos é a vanguarda disso no mundo, né? Prepara para a próxima, né? Para que quando ela vier, quando ela chegar, o país e o sistema como um todo esteja um pouco mais preparado. Então, não houve pânico e gritaria, né? Eu acho que muito da imprensa fala-se sobre pânico, mas entre as pessoas, entre os investidores, principalmente com quem a gente conversou, estava todo mundo muito sereno, preocupado, claro, com a abertura na segunda-feira, mas o pessoal espera bastante o posicionamento, principalmente do presidente da República. Então, quando o Biden veio a público, tranquilizou o pessoal e avisou, olha, a gente vai disponibilizar esse fundo aqui, principalmente para o sistema bancário, para que os bancos não precisem vender as suas posições tomadas em títulos públicos, principalmente, para que eles tenham aí esse respiro, né, pelo menos aí pelo próximo ano, que é a condição ali que eles deram com relação a esse fundo, né, e esse socorro vindo aí dos Estados Unidos. Eu acho que depois desse pronunciamento as coisas se acalmaram. E a gente viu isso no gráfico, né? Tava todo mundo esperando realmente pânico, caos e gritaria, mas aí as coisas deram aquela arrefecida no decorrer do pregão, e aí a gente viu essa finalização um pouco mais tranquila. Inclusive, reflexo disso, né, a gente pode encontrar nos gráficos o Russell 2000, que inclusive eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, que é o índice que tem as small caps, que são as pequenas empresas, né, que estão listadas em bolsa, que são, teoricamente, a parte mais atingida nesse colapso, e que ele veio a recuperar, né? Atingiu ali um fundo desse ano ainda, mas não ultrapassou esse fundo. Então, no gráfico, a gente ficou até um pouco mais tranquilo com relação a depois, né, dessa abordagem aí do presidente. E os americanos como um todo, eles têm esse sentimento de que sim, é possível, mas um colapso, né? Como a gente viu, por exemplo, acontecer com o Western Alliance, que foi hoje de manhã também, veio a notícia. Só que eles aguardam e confiam no sistema deles. É impressionante. Enquanto no Brasil a gente tem meio que esse sentimento coletivo de que pode tudo ruir a qualquer momento, né? Uhum. Maravilha. Que bom ter esse feedback, né, Carol? Ter esse feedback, assim, em primeira mão de você, que teve, então, em contato diretamente aí com investidores. É importante para nós, até porque, quer queira ou quer não, a gente fica muito ali através de notícias que vão chegando e muitas vezes, é como você falou, né, se causa uma euforia, se causa um pânico e na verdade, às vezes, não é nem realmente tudo isso que está se passando aí. Então, que bom ter esse feedback aqui, né, Gabriel? Inclusive, tem bastante gente no nosso chat, desde que nós começamos aqui o Top News, o nosso fechamento de mercado, falando, olha, tá dificílimo operar renda variável neste momento, porque a instabilidade é tremenda. Carol, é realmente mais difícil nesses momentos de grande oscilação, de instabilidade, sem saber o que pode acontecer,
do nada surge alguma grande notícia que desestabiliza todas as instituições. A gente está vendo o preço dos bancos despencar ali desde quinta-feira passada. É mais difícil operar nessas situações. Tem gente que gosta da volatilidade porque gera oportunidades. Mas quais são as dicas, quais são as orientações que você poderia passar para quem está nos acompanhando neste momento, gosta de operar no mercado financeiro, mas está encontrando muitas dificuldades em operar o mercado do jeito que está? Gabriel, infelizmente, para quem está começando no mercado de ações, é realmente desafiador esse momento. Porque você vê ali a sua carteira, por exemplo, se você estiver posicionado, a sua carteira pode estar derretendo ali naquele momento, né? Então, isso realmente é um desafio muito grande. Mas, à medida em que a gente vai tomando um pouco mais de consciência financeira, vai dando um pouco mais ali de maturidade, né? Já apanhou um pouquinho também da vida, já fez vários cursos, já treinou bastante. A gente vai entendendo que esses momentos de crise, eles são importantes para que a gente aproveite, né? Para que realmente faça surgir essas oportunidades. E o que se diz de oportunidades? É que, por exemplo, se você não tinha se atentado para o fato de ter uma exposição, por exemplo, fora do Brasil, dolarizar a sua carteira. Então, esses momentos, eles mostram que a gente precisa ter esse tipo de exposição. E até, eu vou além, né? Além do mercado tradicional, a gente abrir os nossos olhos também para o mercado cripto. Porque muitas pessoas criticam bastante, né, a criptoeconomia. Mas está acontecendo, é real. E eu nunca vou me cansar de dizer isso. Quando você está, por exemplo, na economia mais forte do mundo, que no caso é aqui nos Estados Unidos, e você vai ao mercado e tem um caixa eletrônico para você comprar Bitcoin dentro do supermercado, você vê realmente que já está acontecendo há muito tempo, então não é legal a gente fechar os olhos. Então começar ali a ter um pouco mais de cautela na montagem da carteira, mas nesses momentos específicos fazer essa diversificação, aproveitar oportunidades que sim aparecem, não só no mercado de ações, né, mas também no mercado imobiliário. Com certeza a gente consegue ali bons REITs nesse momento aqui nos Estados Unidos que pagam dividendos, alguns mensais, alguns trimestrais, e isso vai dando aquela gordurinha na carteira e dando essa gordurinha na carteira vai permitindo a gente fazer essa recorrência, né? Ter essa recorrência na carteira, o que gera mais dinheiro, o que gera mais lucro e que, consequentemente, vai aumentando aí o portfólio. Bom, então, vamos dar uma olhadinha. Eu quero, antes da gente até falar do índice Bovespa, Carol, dá para você compartilhar a sua tela para poder a gente dar uma analisada no setor bancário? Por que eu digo isso? A gente já vem acompanhando um impacto muito grande aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, na verdade, o setor bancário como um todo, no mundo inteiro, né, sofrendo bastante. Aqui no Brasil também isso aconteceu. A gente tem aqui desde os bancos digitais até os grandes bancos. BPAC aqui foi um dos papéis que mais acumularam perdas no setor, né? Dos bancões a gente teve Itaú, também Bradesco, Banco do Brasil, ou seja, o setor inteiro sofrendo bastante. Então, eu queria que você pudesse trazer uma análise dos principais papéis desse setor bancário aqui no Brasil para a gente entender um pouco, né, o tamanho do impacto dessa crise gerada pelo SVB. Tudo bem, Débora. Aqui o que a gente vê é os principais papéis, né, distribuídos na Bolsa Brasileira em queda. A gente teve aí Itubi com um fechamento ali de 1,20 de queda, o Bradesco com 1,11 de queda, o Banco do Brasil com 0,63 de queda, BTG com 2,30 de queda, BBSE3, que é o BB Seguridade, com 2,26 de queda, e Itaú SA, né, que a gente vê ali com 1,49, são os principais. E o que a gente tem, assim, como um todo? A gente viu, inclusive, eu recebi várias mensagens, tanto de clientes como de seguidores, né, das redes sociais, me perguntando sobre as fintechs, né, sobre o Banco Inter, sobre o Nubank, sobre o C6, e tudo isso vem com essa preocupação de que uma possível catástrofe, né, em cascata aconteça no sistema bancário como um todo. E aí, você tem aí duas perguntas a se fazer, né? Primeira delas
você está com todo o seu capital concentrado em um único banco, em uma única fintech, isso não é a melhor opção. E segundo, de acordo com o FGC no Brasil, você tem ali aquela garantia de até 250 mil, né, por CPF. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, existe uma fintech que o escopo dela é justamente pegar todo o capital de uma empresa ou de uma pessoa física, mas geralmente são empresas, e pulverizar esse capital em várias instituições bancárias, e esse é o trabalho que ela faz, para justamente ficar com todo o capital. Por exemplo, se tem $1 milhão $1 milhão ali, ela vai dividir esse capital em várias instituições para que essas instituições estejam ali dando a cobertura para elas do FDIC de até $250 mil. Então, inclusive, é um serviço que é prestado por uma fintech aqui dos Estados Unidos. Então, todas essas questões foram levantadas durante esse final de semana e a resposta é essa. Obviamente que a gente iria sentir na segunda-feira toda a pressão, principalmente no setor financeiro, né, no Brasil. Mas o que a gente tem que entender, e aí todos os bancos, principalmente os bancos digitais, os principais deles, já soltaram aí suas notas informativas, dizendo que não tem exposição ao Silicon Valley, etc. Então, assim, tudo isso faz parte desse mercado como a gente conhece ele, né? Um pouco de pressão, um pouco de pânico também quando acontece isso, mas o que a gente tem que ter é um pouco mais de tranquilidade e serenidade. Se você faz aí, por exemplo, uma exposição a longo prazo, se você tem uma carteira buy and hold, talvez nesses momentos sejam momentos interessantes para você fazer aportes nessas instituições que você acredita, que você já estudou o papel, que você ali já tem a certeza e a segurança de que são boas empresas. E por aí vai. Então, eu acho que isso depende muito do perfil de cada um, né? E principalmente o setor financeiro aqui hoje como um todo, né, caiu. Obviamente, a gente sente no Brasil o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mas como eu mostrei para vocês, e falei para vocês mais cedo, a gente tem inclusive o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância, né, que mede aí as emoções do mercado. Na semana passada, ele estava no neutro, ele estava ali no 53. E aí, hoje, ele já amanheceu, assim, bem no medo extremo, no Extreme Fear, ali nos 20, né? Então, a gente fazia tempo que a gente não acompanhava o mercado aí nesse medo extremo, mas agora a gente entende que é realmente até as coisas se acalmarem, para que o mercado consiga digerir e colocar isso em números, né? O que realmente está acontecendo. Aí a gente tem, por exemplo, como eu mostrei e falei para vocês mais cedo, do Russell 2000, que é esse índice de small caps. Então, ele veio aqui, não conseguiu atingir, inclusive, esse fundo anterior que estava aqui de dezembro de 2022. Veio numa queda bem forte no dia de hoje, mas deu essa recuada aqui. Então, a gente acompanhou todos esses movimentos, inclusive dos principais índices de ações aqui nos Estados Unidos, fazendo esse mesmo movimento. E no Ibovespa não foi diferente, né? Porque a gente também viu, e para mostrar para vocês que não é feitiçaria, é análise técnica, essa nossa linha aqui de suporte no 102,232 estava marcada desde a semana passada, que eu estive aqui com vocês na segunda passada. Ela já estava ali, essa linhazinha exatamente nesse lugar. E foi exatamente o beijo, né, que o Ibovespa deu aqui hoje. A mínima foi ali em 102,254. Depois fez esse respiro, voltou ali, deu na máxima de 103,906 e fechou no 103,121 no dia de hoje. Débora e Gabriel. Maravilha. Inclusive, tem gente que gosta de small caps. Você comentava o índice norte-americano, o Russell 2000. Tem como comentar o índice brasileiro também, SML-L11, aqui no Brasil. Para a gente ter essa métrica, como que as small caps, as empresas de menor capitalização de mercado, aqui no nosso mercado brasileiro, elas se desempenharam durante, claro, o pregão de hoje, mas também estendendo essa análise para outros tempos gráficos de meses, semanas, anos ali para o nosso índice.
Com certeza, Gabriel. Esse índice que a gente está vendo aqui na nossa tela, o Small 11, né, que a gente tem aí realmente essa exposição das Small Caps. Eu sei que tem vários investidores que gostam, né, desses miquinhos aí, como a gente brinca, mas são empresas aí também listadas em bolsa. O bom, né, da gente ver aqui, e infelizmente ele vem numa tendência de baixa aí do ano de 2021 para cá, deu uma recuperada aqui no final do ano passado, né, 2022, ele deu essa recuperada aqui em novembro, alcançou assim essa máxima que tinha de abril e aí voltou a cair de novo. E aí veio nessa tendência de baixa aqui, não saiu dela. E agora, quando ele estava respirando, como a gente brinca, quando ele estava respirando aqui para buscar novos níveis ali importantes de resistência e possivelmente furar, ele não conseguiu fazer isso, veio toda essa queda. Já começou na sexta-feira, né, e hoje também veio na mínima ali de 1.862, só que a boa notícia, digamos assim, né? A boa notícia é que ele não faz um fundo ainda, né? Não faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, que está ali nos 1.812, tá? Então, a gente já tem aí essa esperança de que ele possa realmente retomar esse último movimento aqui do curtíssimo prazo, né, e buscar ali as máximas de novo ali nos 1958, buscando também a média de 72 períodos, que está ali em 1975, e a gente acredita que ele pode continuar, né? Se, né? Sempre o se esse movimento aqui resistir e segurar nesse fundo aqui, a gente acredita que ele vai voltar. Não sei se é nesse primeiro momento, né? Não sei se é nesse primeiro momento, mas a indicação do gráfico ali é um pouco mais positiva, apesar de todo o cenário. Gabriel.